pesquisador ou pesquisadora está cada vez mais difícil, os desafios são cada vez maiores, né? Mas ser mulher pesquisadora é mais difícil ainda. Primeiro porque nós temos uma sociedade, e a academia não é diferente disso, em que parece que para o homem tudo é mais fácil. Dificuldades, mas também muitas oportunidades. Eu acho que isso é o que a gente tem que destacar. Dificuldades de ter nascido no interior de uma cidade do interior, onde as condições de acesso à cultura, a própria limitação social e ter nascido também, digamos, numa família que não tinha grande poder aquisitivo, tudo isso dificultava muito mais o acesso a ter uma visão de mundo mais ampla como eu desejava para dar sentido para a minha vida. O único caminho que eu via como possível era, de fato, estudar. Então, sempre gostei de estudar, desde pequenininha. Eu lembro que meus pais, embora com muitas dificuldades, mas eles sempre alcançavam para a gente oportunidade para a gente poder ter conhecimentos, né? E na escola eu procurava ser a melhor aluna, não para querer competir com outros, mas para eu poder acessar tudo aquilo que eu queria saber para ver um mundo melhor, porque eu não me conformava que a gente tinha que ficar, digamos assim, naquela falta de condições. Eu penso assim que todo mundo tem direito a ter um mundo mais amplo de oportunidades. E o estudo era o único caminho que eu via para isso. De todas as dificuldades que eu tinha, eu via o estudo como uma possibilidade também de eu poder constituir uma família amorosa e que eu pudesse dar o melhor para os meus filhos, assim como eu via meus pais querendo dar o melhor para a gente, né? Eu e mais 5 irmãs. Eu tenho 2 filhos. Eu posso dizer assim que o que me facilitou e que é uma alegria para mim, eu ter um companheiro, ter uma pessoa ao meu lado que exerceu e exerce a paternidade com muito amor. E isso, de certa forma, facilitou para mim, porque com isso eu pude também ter espaço para poder continuar estudando. Eu fiz graduação, eu fiz especialização, mestrado, doutorado, depois fui para o pós-doutorado e a minha família sempre me apoiou. E eu posso dizer, eu tenho muita gratidão ao meu marido que assumiu a paternidade. Mas tem tarefas que a gente não pode compartilhar. A gestação é uma delas. Eu tive 2 gestações, 2 meninos, né? E eu também amamentei os 2. E isso eu não tenho como compartilhar. Então, por isso que eu vejo com muita alegria esse movimento do Parents in Science, que está acontecendo na academia hoje, e que é um movimento que as mulheres podem registrar no seu currículo Lattes que elas são mães, que elas estão em fase de, por exemplo, de atender, de investir o tempo na maternagem, algo que até um tempo atrás não havia essa possibilidade. Então eu era julgada pelo meu trabalho, tanto quanto um homem que não tinha essas intercorrências na sua vida. Tem muito a ver, e algumas profissões talvez mais, porque trabalham mais com a imagem, né, do que talvez na minha profissão, né, a docência, e principalmente quando a gente trabalha na docência, no ensino superior, a gente tem uma vantagem que eu vejo que é a vantagem de você ser reconhecida e admirada, ou então, digamos assim, valorizada pelo que você contribui para melhorar as condições de vida, enfim, pela aprendizagem que você consegue promover, independente de você ter cabelos brancos ou não. Então, eu penso que essa questão de assumir os cabelos brancos, assim como a gente também tem que assumir outras questões, outros caracteres, né?
que vão aparecendo com a idade e que você tem que aceitar a beleza de cada idade, né? E pensar que a gente está mostrando que a gente tem uma experiência de vida e que a gente valoriza essa experiência adquirida. Eu não vou colorir meu cabelo para parecer mais jovem, porque, enfim, o importante não é o que eu pareço, mas o que de fato eu sou, e eu consigo ajudar os outros no meu tempo, da forma como eu atuo. Então eu penso que a gente também, enquanto mulher, é mais cobrada do que os homens, né? E talvez a gente tenha que olhar um pouquinho para os homens e se inspirar com eles, de que eles não estão nem aí se eles têm cabelo branco, se eles são carecas, enfim, e eles estão aí assumindo as suas funções. E nós mulheres, muitas vezes, achamos que estamos impedidas de assumir porque o nosso cabelo não está na cor do padrão que a sociedade quer impor. Então, acho que é uma certa forma, eu não estou entendendo isso como uma rebeldia, mas de autoafirmação. Não, eu quero ter o cabelo dessa forma. Cabelo curto, para mim, não é tão difícil, porque eu já tive cabelo curto em outras épocas da minha vida. Depois é que eu voltei. Porque o cabelo é uma coisa que a gente pode mudar. E eu sempre fui da opinião de que a gente tem que mudar tudo que é possível e aceitar só aquilo que é impossível mudar, né? Então, é isso. Ser pesquisador ou pesquisadora está cada vez mais difícil. Os desafios são cada vez maiores, né? Mas ser mulher pesquisadora é mais difícil ainda. Primeiro porque nós temos uma sociedade, e a academia não é diferente disso, em que parece que para o homem tudo é mais fácil. Para a mulher ascender, por exemplo, a um cargo de gestão, mesmo no ambiente acadêmico, para a mulher poder, digamos, conquistar uma bolsa de produtividade em pesquisa, além da competência dela, ela tem que provar que ela é mais competente ainda. Me parece que, principalmente na gestão, a gente tem uma dificuldade muito grande de ter mulheres nos cargos, porque não que elas não sejam competentes, mas elas têm que provar que elas são muito, muito mais competentes do que se elas fossem se fossem homens, né? E isso dificulta, né? E depois tem toda essa questão que como eu já pontuei, né? A questão do investimento de tempo na maternagem, que alguns aspectos não podem ser compartilhados, e isso também nos faz ficar mais, digamos assim, com mais dificuldades. É um desafio para nós isso. Mas de modo geral, eu acho que mais é a própria sociedade ainda, que nós temos uma longa luta em defesa da igualdade de direitos, né, de homens e mulheres, mas isso ainda nós não chegamos a todas as conquistas, né? Nós temos algumas ilhas de espaços laborais, inclusive, e a academia é um deles. Eu acho que na universidade a gente já avançou, mas a gente sabe que em outros setores ainda o papel da mulher é relegado. Porque se pensa assim, que para a gestão tem que ter pessoa com mais racional, como se a mulher não pudesse ser racional. E que a mulher é muito, digamos assim, mais da ternura, e como se a gestão não pudesse ter ternura. Então, na minha opinião, essa questão da racionalidade ou de mais ternura, ela tem muito mais a ver com o perfil, o caráter da pessoa, não com o gênero, né? Mas a sociedade ainda não vê isso assim. Principalmente nós mulheres, mas nós precisamos também da companhia, da parceria dos homens. Porque a questão não é um mundo só de mulheres ou só de homens. A questão é nós vivermos em harmonia. E que a gente siga confiante, que a gente siga vivendo cada etapa da vida, sem querer apressar a vida, sem querer retardar também essa vida. Cada etapa tem sua beleza. E cada um de nós tem um papel importante, sejamos homens ou sejamos mulheres, de contribuir para deixar o mundo melhor para aquela geração que vem vindo depois de nós.